da doutrina da Convenção Batista Brasileira. Existe dentro do nosso estatuto, dizendo que toda pessoa que é aceita como membro por aclamação desta igreja, ele tem obrigatoriamente que concordar com a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. Isso está dentro do nosso estatuto. Normalmente também é importante a gente entender, somente os mais jovens aí, que a questão doutrinária ela é algo muito importante na vida da igreja, que é aquilo que nós queremos. É isso que nos difere de outros grupos. Então, a nossa forma de crer, segundo as Escrituras, difere de um metodista, difere de um presbiteriano, difere de um anglicano, de um luterano, pela forma como nós entendemos a palavra de Deus. A palavra de Deus ela pode ser entendida de várias perspectivas. Eu posso usar a palavra de Deus de uma forma isolada, os textos isolados, que aí eu posso defender qualquer tipo de doutrina ou heresia, mesmo usando a Bíblia. Também existe uma questão que se ensina nos institutos ou nos seminários, que é uma questão da hermenêutica, que é como que você pode interpretar a Bíblia, a interpretação dela. Então ela sempre está ligada a um contexto. Todo texto está dentro de um contexto. E isso é importante, entender o contexto para entender o texto. Já não são muitos lugares que ensinam a exegese. São poucos locais que ensinam a questão exegética. Então, muitos institutos bíblicos, até mesmo alguns seminários, não ensinam exegese, que pressupõe o quê? Você estudar o grego, o hebraico, você mesmo fazer as traduções, você não pega um texto traduzido, você mesmo traduz o texto, e a partir daí você entende a situação presencial do texto, as questões literárias do texto, e aí você monta a mensagem em cima disso, trazendo o pano de fundo, entendendo a situação de quando ele foi escrito, para depois você trazer para a realidade presente. Igual Gênesis, um exemplo disso. Gênesis, ele tem dois relatos distintos da criação. Quem lê Gênesis, ou uma pessoa normal, um crente normal lendo Gênesis, ele vai lendo normalmente. Mas não, existem dois escritores que escrevem a mesma coisa de forma diferente. Muito diferente. Um deles diz que Deus criou homem e mulher juntos. O outro diz que não, que a mulher foi criada depois. Um diz que Deus criou homem e mulher. O outro diz que Deus criou a humanidade. Porque Adão é a humanidade, não é um homem. É a humanidade. Então, quando você não tem essas visões, ou esses ensinos literários, você acaba interpretando aquilo que você lê, aquilo que você observa no texto, sem entender o que está por detrás do texto e entre o texto. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque quando você escreve, quem escreveu, ele escreveu do ponto de vista dele, a visão que ele tinha. E essa visão que ele tinha é baseada naquele, igual pegar o Apocalipse, a revelação. Como é que o João vai escrever algo que ele não conhece? Como é que o João vai falar de futuro? Se ele não sabe o que é um helicóptero, o que é um tanque de guerra, o que é uma arma nuclear. Ele não sabia disso. Mas isso é futuro. Como é que ele escreve futuro sem se conhecer o futuro? Ele vai colocar palavras que ele associa. Olha, eu acho que isso é isso. Ou semelhante a isso. Porque ele não sabe o que é. Então, todas essas questões, eles fazem com que as pessoas, ao ler a Bíblia, elas tenham, algumas delas, vários tipos de interpretações diferentes. O magistério da Igreja Católica Romana, uma das coisas que eles defendiam muito para não traduzir a Bíblia para a linguagem do povo, era justamente essa. Primeiro porque a salvação só existe dentro da Igreja Católica. Fora da Igreja Católica não há salvação. Esse é um pressuposto. E o segundo pressuposto é que a Bíblia é colocada na mão de uma pessoa que não tem conhecimento, ele vai interpretá-la de qualquer jeito.
A Bíblia está na mão de todo mundo, por isso que todo mundo que é crente é um teólogo. Todo mundo fala de Deus, é impressionante. Não precisa nem ser o que a gente estuda. Porque qualquer crente fala de Deus. Ah, porque é Deus, porque isso, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Né? Eu fico imaginando de onde ele tirou isso. Certamente ele ouviu de algum lugar e repetiu. Então, todo mundo é um teólogo. Acho que vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Por quê? Porque a Bíblia está na mão dele. Ou ele assiste um monte de YouTube, ou ele fica vendo as coisas. Então ali ele constrói um conhecimento que ele entende ser uma verdade. Para ele é absoluta. A gente já falou sobre isso, né? Toda mentira dita repetida vez se torna uma verdade. Incontestável para muitos. E assim tem sido. Então a questão doutrinária ela é muito importante porque muitos crentes hoje não têm base doutrinária. Eles sabem o que é uma igreja, eles sabem o que é uma Bíblia, mas eles não sabem o que é doutrina. E muitos membros da igreja não sabem o que é doutrina, né? A ortodoxia que nós cremos. Porque não existe uma doutrina, existem várias doutrinas. O grande problema é que essas várias doutrinas, muitas delas, estão numa interpretação errada do texto bíblico, ou do sentido do texto bíblico. E ainda outras são questões e invenções humanas, que para nós está totalmente fora da realidade, como a igreja Mórmon, por exemplo. Onde já se viu pegar o ramo de Jessé e ir para o livro de Mórmon? Jesus morrer lá e vir parar na América e pregar para os índios norte-americanos. Essa é a visão deles. Então, o livro de Mórmon tem mais poder ou mais valia do que a própria Bíblia. Então, ela substitui a Bíblia. Onde já se viu, então, dizer que receber Jesus como Salvador não é o suficiente. Você tem que guardar a lei, como no caso de um adventista. Desde quando tem que guardar a lei? Então, a questão da heresia, ela começa quando a doutrina ela é desviada ou ela é deturpada. Aí começa a heresia. E essa questão foi o que aconteceu com lá atrás, que nós falávamos da teologia liberal, que era uma outra forma de ver a Bíblia. De maneira diferente, de maneira a partir da ciência. Mas a Bíblia não foi escrita para ser analisada a partir da ciência, mas sim a partir da fé. E aí começou tudo o que aconteceu, que deu origem a tudo que a gente estudou nas aulas passadas, de outros grupos batistas. Então a doutrina ela é importante. E é importante que o crente saiba naquilo que ele crê. Porque se ele entender os fundamentos da sua fé, provavelmente pouca coisa vai abalá-lo. Poucas dúvidas ele vai ter. E quando ele encontrar aí uma pessoa que diz que tem que batizar em nome de Jesus, por exemplo, ou alguém que diz que você recebeu o Espírito Santo, né, foi batizado no Espírito Santo, igual a lição lá, né, que fala de oração. Então, na minha casa eu falei, gente, precisa discutir isso? O pessoal falou, não precisa. Então, por quê? Porque já foram doutrinados em relação a isso. Nós nos recebemos, o Espírito Santo não é uma segunda bênção. O Espírito Santo é a marca da nossa conversão. Então nós não temos dúvida em relação a isso. A gente não precisa pedir, Deus é quem nos dá. Então, todas as questões é importante esse estudo para que, se eu sou membro de uma igreja batista, ou especificamente, se eu sou membro de uma igreja batista, Pedras Vivas, em Orlândia, eu, enquanto pastor da igreja, tenho que levar as pessoas a viver a sã doutrina, entender a doutrina e tirar as dúvidas, porque há muitas dúvidas. Ter dúvidas não é pecado, é normal que tenhamos dúvidas em relação a muitas coisas. E o que nós fazemos é ouvir as dúvidas se elas houverem e tentar dirimir, explicar. Como que é uma trindade? Uma coisa estranha esse negócio de trindade. Por que eu não sou unitarista? Por que eu não sou unicista? Por que eu não creio na perda da salvação? São questões assim. Eu sou arminiano, eu sou um batista arminiano. Então tá, então você crê
que o homem tem o livre-arbítrio de escolher ser salvo ou não. Mas Armínio também disse que o crente pede a salvação. Então você é arminiano. Então você crê na pedra da salvação. É uma incógnita, porque muitos batistas acreditam que o homem tem livre-arbítrio para ser salvo, mas não crê na pedra da salvação. Ou seja, ele disse que é arminiano. Como você é meio arminiano? Já que Armínio ensinou que o crente pede a salvação. E é isso que os pentecostais utilizam. E aí surge o que? As questões do medo, a questão de você colocar a pessoa em chantagem. A igreja católica fazia muito isso, né? Quando falava que ia te excomungar. As pessoas tinham medo violento dessa palavra. Vou te excomungar. Você vai para o inferno. Sim. Eles falavam, eles excomungar. Na igreja, hoje, muitas igrejas que pregam a pedra da salvação dizem: olha, se você fizer isso, você vai para o inferno. E o crente, com medo de ir para o inferno, acaba se submetendo a algumas coisas. Uma questão de, não de doutrina, mas uma questão de impor uma autoridade ou ainda fazer chantagem. E a pessoa, desconhecendo, acreditando que aquilo é uma verdade, ela se submete a essa verdade, que não é uma verdade. Entendendo o pano de fundo? Então, assim, se eu não sei de onde vim, se eu não sei por que sou, se eu não sei para onde eu vou, já é um problema. Se eu não sei no que creio, se eu não tenho visão daquilo que eu creio, então também eu tenho um problema. Se eu digo que Deus ele é onipresente, quando eu leio aquele texto que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei lá presente, não faz sentido. Aí muitos, no caso da nossa lição também fala sobre isso. Gente, o contexto é totalmente diferente. Ele não está falando de estar 2 ou 3 reunidos. Ele está falando de uma questão de disciplina, de testemunho, testemunhas. Mas as pessoas usam: estamos 2 ou 3, a palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, estarei ali eu também presente. Está usando o texto fora do contexto. Porque a palavra de Deus diz no Salmo 23 o quê? Mesmo que eu ande no vale, quem está comigo? Não, né? Porque tem que ter mais 2 comigo. Aí seria uma contradição. Certo? Aí entramos também na questão de traduções. As traduções, essa tradução minha foi a primeira aqui. Essa Bíblia está um pouquinho, né? Essa Bíblia vai fazer agora. Fez agora hoje é 29? Hoje essa Bíblia está fazendo exatamente, Peronina escreveu aqui, 85, 95, 2005, 41. 39 anos. 39 anos, isso? 39. Essa Bíblia tem 39 anos. 39 anos. Eu não consigo deixar. Vai ver que não usa, né? Está bem conservado. Ela já passou por algumas reformas. Então tem aqui a dedicatória, né? Eu comprei e pedi para mim escrever. Assim, ó, dia 29/9/85. 39 anos, dizendo hoje, junto com a Giovana. Aniversário também. Então, essa tradução aqui é revista e corrigida. Ela tem vários erros. Ela tem erros graves de tradução. A palavra de Deus está errada? Não. A palavra de Deus, não. Mas o texto, ele tem problemas dentro dele também. Quem traduziu, né, lá atrás, fez uma tradução diferente. E alguém pode dizer também: pastor, mas por que a nossa Bíblia é diferente da católica? Por quê? Por causa da origem. Muita gente não sabe do porquê. Não sabe como que essa surgiu e como a dele surgiu. Como é que você vai explicar para a pessoa se você não sabe? Então, quando você pega uma Bíblia
revista corrigida, revista atualizada, nova versão internacional, linguagem nos dias de hoje. E hoje tem dezenas de traduções, dezenas. Fiel. Você tem um monte de traduções. Transformação. A King James atualizada. Tem N. Eu gosto da King James atualizada. Eu gosto dela. Né? Mas eu não consigo deixar essa. Porque parece que se eu não tivesse, eu não acho nada. Então aqui é mais fácil eu procurar achar as coisas. Né? E ela me acompanhou aí há muito tempo, ao longo de bastante tempo. Então por que existe esse monte de traduções? Esse tipo de coisa. É isso que a gente vai tentar entender e compreender isso ao longo desses 6 semanas. Tudo bem? Perguntas? Não há? Então vamos começar aqui. Uma das questões eu ia trazer, vou mandar para vocês depois no WhatsApp de vocês, a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. Tá? Também é importante entender que a declaração de fé que hoje nós temos, ela não vem de hoje, ela vem lá do passado. A primeira declaração de fé que nós tínhamos, que veio das primeiras igrejas batistas da Inglaterra, eu vou passar também, para quem quiser eu passo também, né? Inclusive Spurgeon, vocês ouviram falar de Spurgeon ele era calvinista, e as primeiras igrejas batistas, elas eram calvinistas, né? Depois que elas começaram a se tornar igrejas arminianas, ou com uma visão arminiana. Eu não sei como é que liga isso aqui da Armina. Então a declaração de fé ela vem de vários fatores aí do passado que chegam até nós no dia de hoje. Então, declaração de fé doutrinária. Então está aqui, vou passar para vocês aqui também, tá bom? Bem, ele começa então, antes de começar, vamos cantar de oração. Pai, nós pedimos agora, pelo estudo que faremos, especificamente que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor ilumine a nossa mente, para que possamos compreender, entender e aplicar aquilo que nós estamos aprendendo baseado em Tua Palavra. E que toda dúvida, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, que ela possa ser sanada ao longo desse tempo, Pai. Pedimos que o Senhor fique conosco. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Bem, ele começa então a nossa declaração de fé falando sobre a questão justamente das Escrituras. Ela é a base da nossa fé. Então, a questão doutrinária vem através das Escrituras. Isso é importante saber. E aí eles vão fazer algumas considerações, né? Por exemplo, de batismo feito na infância. Então, o metodista batiza criança, presbiteriano batiza criança, anglicano batiza criança, luterano batiza criança, batista não batiza criança. Por isso eu não sou presbiteriano e nunca serei. Eu nunca vi nenhum batismo de criança na Bíblia. Se alguém achar, depois me fala. Né? Batismo de criança, eu não encontrei. Aqui alguém encontra e me mostra, né? Para variar. Igual o pastor fazer batismo. Eu nunca encontrei na Bíblia que o pastor tem que batizar. Vocês já acharam isso? Está escrito em algum lugar isso? Não está. Santa Ceia. Se alguém achar que está escrito Santa Ceia em algum lugar, se me avisa, porque isso não existe. Santo sou eu, não os elementos da ceia. Então, são essas questões que acabam ficando. Então, ele vai dizer para nós de que nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus e principalmente no Novo Testamento. Antigamente, então ele vai dizer, mas a sua exigência de batismo só de convertidos é que chamou mais a atenção do povo e das autoridades. Daí as pessoas começaram a nos chamar de batistas. Então o nome Batista não foi nós que colocamos, foram as pessoas que colocaram, nos chamando de batistas, porque só batizávamos e batizamos pessoas em fase adulta ou jovens.
não crianças, né? Que muitos supõem ser uma forma simplificada de anabatista, mas nós não somos anabatistas e não viemos dos anabatistas. Os batistas, então, a partir do século XVII, quando a Igreja Batista começa a ser organizada, a partir do século XVII, 1648, 1628, 1660, alguma coisa, aí as igrejas começam a serem criadas, igrejas batistas, e se multiplicam, e aí vão crescendo ao longo do tempo. Na nossa associação, nós somos 3.800 e poucos batistas, dentro da nossa região. Né? Dentro da Ibanópolis, somos 3.800 batistas hoje. O número pode oscilar um pouquinho para cima ou para baixo, mas é mais fácil oscilar para cima. Tá? Somos 3.800. Em 2020 nós éramos 4.000. Então houve um decréscimo. É engraçado pensar assim, né? A igreja de Dalboa tem 4.500 membros. Uma igreja. Então, a coisa que eu vejo em igrejas que tem igrejas, a gente costuma com igrejas pequenas, em sua grande maioria, mas tem igrejas que são uma igreja maior do que todas as igrejas da região toda de Ribeirão Preto, somadas. Bem diferente, né? A Igreja Batista Central de Santo André tem 3.000, quase 4.000 membros. É um galpão industrial, né? Que é a igreja. Então são coisas bem diferentes de nós. Mas ele diz que os batistas eles têm se mobilizado por alguns princípios. Primeiro, aceitar as escrituras como única regra de fé e prática. Aí eu já falei sobre isso também, que isso está na nossa doutrina, isso é ensinado, mas isso gera, se for questionado, e poderia ser questionado, poderia gerar problemas, porque nós não vivemos o Antigo Testamento, nós não praticamos o Antigo Testamento, nós não guardamos lei, nós não matamos filhos quando eles desobedecem, a gente não guarda os sábados, nosso calendário não é lunar, nós não fazemos festa do Purim, nós não fazemos o Shabat, então nós não guardamos o Antigo Testamento. Ele existe na nossa Bíblia, nos nossos livros? Sim. Como? Como conhecendo tudo aquilo que Deus fez ao longo do tempo, ao longo da história. Como Deus tratou o povo dele chamado Israel, porque era Deus Israel, não era Deus os gentios, não era nós salvos, não tinha nem salvação no sentido como é hoje no Novo Testamento. Segundo, o conceito de igreja como sendo uma comunidade local democrática e autônoma, não independente. Autônoma, formada por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Isso aqui está, isso é fato. Uma igreja batista é uma comunidade local, democrática, assembleia demonstra isso, autônoma. Então a associação Convenção Batista do Estado, Convenção Batista Brasileira, não pode, de forma nenhuma, intervir aqui dentro, a não ser que a Assembleia o peça. Se a Assembleia pedir, aí sim. Né? Terceiro, a separação entre Igreja e Estado. Esse é um ponto que, infelizmente, nos últimos anos, muitos batistas começaram a entrar na política e defender políticos. A igreja não mistura com política. Nós não temos nada a ver com política. Estamos fora da política. Então eu não sou nem de A nem de B. Como pastor, nem A nem B, se chegar aqui vai sentar no banco e ficar quieto. Não vou, esse púlpito não é usado para a política. Já outros grupos, isso é muito forte. No grupo da Assembleia de Deus, isso é muito forte. Na Universal do Reino de Deus, isso é muito. Por quê? Porque eles têm interesses, óbvio, de poder, domínio, legislar em causa própria. 4. A absoluta liberdade de consciência. Então as pessoas têm direito de pensarem, elas não são um cabresto, você tem liberdade de pensamento. 5. A responsabilidade individual diante de Deus, que cada um dará conta de si diante de Deus, todos nós. Haverá esse dia.
Sexto, autenticidade e apostolacidade das igrejas. Então, as nossas igrejas são colocadas na base dos fundamentos colocados pelos apóstolos. Também caracteriza pelas igrejas, que difere agora nós de alguns grupos de igreja, que é pela intensa e ativa cooperação. Isso para nós é importante. Para mim, particularmente, isso é algo super importante. Cooperação. Eu não consigo enxergar uma igreja separada de outras igrejas. Por isso que eu nunca seria um batista sem estar associado a algum tipo de conversão ou comunhão. Por quê? Porque a cooperação é uma marca muito forte dentro do grupo batista. Tá? Começou assim, sempre foi assim, nos Estados Unidos foi assim, nós viemos assim, e depois que houve toda aquela coisa lá nos Estados Unidos, a teologia liberal, aí começou a ter alguns batistas que não defendem e criticam qualquer tipo de cooperação. Então eles confundem autonomia com independente. Nós somos autônomos, mas não somos independentes, porque nós trabalhamos juntos. Cooperamos uma igreja com a outra. Não havendo nenhum poder que possa constranger a igreja local, a não ser a vontade de Deus manifesta através do Santo Espírito. Os batistas, baseados nesse Espírito de cooperação voluntária das igrejas, realizam uma obra geral de missões e que foram pioneiros entre os evangélicos nos tempos modernos de evangelização, educação teológica, religiosa, secular, social e beneficência. Para executar isso, então, as igrejas se reúnem em associações regionais, convenções estaduais e nacionais, não tendo estas, no entanto, autoridade sobre as igrejas, devendo suas resoluções serem entendidas como sugestões, não imposição. Tá? Para os batistas, as escrituras, em particular o Novo Testamento, constitui a única regra de fé e conduta. O Novo Testamento. Mas, de quando em quando, as circunstâncias exigem que sejam feitas declarações doutrinárias que esclareçam os espíritos, dissipem dúvidas e afirmem posições. Temos estado vivendo um momento no Brasil quando uma declaração desse tipo deve ser formulada, com exigência insubstituível de ser rigorosamente fundamentada na Palavra de Deus. É o que faz agora a coleção do Batismo Brasileiro dos 19 artigos de fé. Nós temos 19 artigos de fé, que nós vamos ver um por vez. A primeira deles fala das Escrituras. Então ele diz o seguinte para nós, na nossa declaração de fé: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. O registro da revelação de Deus fez de si mesmo aos homens. Sendo Deus o verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificados por eles, promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução. Revela o destino final do mundo, os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa dos ensinos de Jesus. Depois, se vocês vão ver, que depois de cada um deles aqui, tem os textos bíblicos que apoiam ou fundamentam cada um deles. Quando vocês verem, vocês vão ver aqui o número 1. É o registro da revelação de Deus que faz assim mesmo. Você olha no 1 aqui embaixo. Aí você vai ver os textos bíblicos que falam aqui embaixo. Tá? Bem, então, a Bíblia, essa palavra de Deus, ela foi formada por dois momentos, né? Então nós temos aqui o momento A e o momento B. Aqui é o momento. Então, esse carinha aqui, a gente chama aqui de cânon do Novo Testamento. Olha esse pedacinho aqui escrito. Certo? Isso aqui não foi escrito e, tipo assim, Jesus ascendeu aos céus e já estava pronto. Para chegar nisso, houve muita discussão e levou muito tempo. Os apóstolos morreram e isso aqui não existia do jeito que é hoje. Não tinha gráfica, era copiado na mão.
E isso aqui foi escrito na sua quase totalidade em grego. Porque na época, as pessoas da época de Jesus falavam o grego como uma língua mundial. Por isso que lá em Daniel fala dos gregos. Também, pouquíssima parte dela pode falar em aramaico ou hebraico. O aramaico é um tipo de dialeto, que não é do hebraico exatamente. Então, foi escrito em grego, que é o grego que a gente chama de koiné. Né? Vou trazer ele na semana que vem para vocês verem como que foi escrito, e também em hebraico. E ok, então esse livro que está aqui, houveram escritos que não estão aqui, que foram perdidos, porque a pessoa fazia uma cópia, um texto, mandava, as pessoas faziam cópias daquilo e iam distribuindo, assim que foi se propagando. Mas se uma carta chegou e não foi copiada, ela se perdeu. Foi se perdendo. Então, esses aqui são os textos escritos em grego. E aí, com o advento do catolicismo e com o Império Romano, eles traduziram então esse texto para uma língua, aliás, tudo isso, né? O hebraico e o grego, eles pegaram e traduziram tudo isso para uma linguagem chamada latim. Então pegaram essa parte, mas essa parte, e escreveram em latim, que isso a gente chama de Septuaginta. Certo? Então essa parte que foi feito por São Jerônimo. São Jerônimo? Septuaginta. Deixa eu ver, está dando nó na minha cabeça aqui. Estava hebraico, grego, e foi escrito para o latim. E do latim foi escrito para o português dentro do catolicismo romano. Tá? Nós pegamos, a nossa vida é diferente por quê? Porque pegamos direto do grego e do hebraico e traduzimos para o português. Aí tem as várias traduções. Mesmo assim, quando nós falamos dos textos, existe todo um estudo que fala sobre os textos, pergaminhos que falam a mesma coisa, mas os mais antigos, os mais novos. Porque, gente, naquela época não tinha gráfica, não tinha caneta, não tinha máquina de escrever, não tinha computador. Era tudo o quê? Couro, telha, né? Pessoas que não tinham energia elétrica e copiavam. Então, uma pessoa, um copista, poderia, com sono, cansado, ou na sua cabeça, trocar uma palavra. Poderia? Poderia sim. Poderia trocar uma palavra, escrever diferente do outro. Eu estou copiando, não é isso? Eu posso ter certeza que a cópia é exata? Não. Então começou a ter o quê? Cópias diferentes. Mas qual que é a cópia mais antiga? Porque em teoria, a cópia mais antiga, ela é a mais verdadeira do que a cópia mais nova. Em teoria. Por quê? Porque houve menor possibilidade de alterações do texto. Então você vai ver que tem vários pergaminhos pergaminhos e textos, pedaços de couro, fragmentos muito antigos. A Convenção Batista Brasileira, ela tem uma associação muito forte com a Sociedade Bíblica Brasileira. Todos os nossos textos vêm da Sociedade Bíblica Brasileira. E lá tem um museu em Barueri. Quem sabe um dia a gente vai lá, né? Foi em São Paulo. E lá você vai ver vários tipos de pergaminhos, cópias antigas, muito antigas. Então a Bíblia não foi escrita sem pegar, tá tudo bonitinho, tudo na ordem. Você vai pegar coisas diferentes dela. Mas também Deus usou pessoas, e as pessoas, alguns dizem, mas a Bíblia foi escrita por homens. Verdade. Eu não vi nenhum macaco escrevendo a Bíblia. Vocês viram algum macaco escrevendo? Girafa, hipopótamo. Aí fala, mas escreve, né? Hã? Papagaio Ele fala, repete, mas escreve. Não escreve, né? Já viram? Então Deus vai usar quem para escrever a Bíblia? O ser humano. Então você fala, mas foi o homem que escreveu. Claro que foi.
Não tem dúvida nenhuma. Mas homens que foram inspirados por Deus. Deus os levou a escrever. Agora, algumas pessoas dizem que esses homens que escreveram, eles eram uma máquina de escrever. Deus ia ditando e ele ia escrevendo. Sabe? Exatamente o que Deus falou, ele ia escrevendo. Mas a Bíblia não mostra assim. Mas ao contrário, ela mostra que o escritor, ele tinha uma certa autonomia, entre aspas, para expressar. Por isso que os escritos de Jeremias são carregados de quê? De emoção, tristeza, choro, de ver o povo daquele jeito, de lamentações. Abacuque, como Neemias, irritado do povo. Então você percebe que tem um pouco do autor dos textos, mas a essência da mensagem ela é preservada. Então, diferentemente de alguns livros que tem aí, basicamente vamos falar de 3 tipos de textos, né, dentro das religiões monoteístas. Então, a Bíblia, para nós, tem isso, e para o judeu também, já que o judeu tem o Antigo Testamento. E ele vive isso até hoje. Principalmente os 5 primeiros livros que a gente chama de Torá, ou Pentateuco, né? A gente chama de Pentateuco, a gente chama de Torá. E aí tem a Mishnah, que é o que? A interpretação desse livro, do Antigo Testamento. Agora, tem uma outra religião que tem as Suratas. As Suratas, que é o Alcorão, já não. Lá, Maomé, ele dita e as pessoas simplesmente transcrevem aquilo que ele dita. Né? O anjo Gabriel passa para Maomé, ele era analfabeto, então ele tem pessoas que o ajudaram a escrever, ele vai ditando para essas pessoas e se dá um livro chamado de Alcorão, através das suratas que tem, né? Das dezenas das suratas. Então, no nosso caso, é assim, é uma construção que vem ao longo do tempo. Então, quando nós vemos lá Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, não significa necessariamente que foi Mateus que escreveu. Não significa necessariamente que foi João que escreveu. Mas muitas pessoas, assim, essa questão da construção é muito interessante. Né? Mas as comunidades pelo qual ele foi escrito. E nós vemos isso como? Nós vemos isso na forma do escrito. Aí o estudo da literatura. O estudo da literatura vai mostrar, por exemplo, Mateus, uma comunidade tão preocupada em reafirmar a posição de Cristo, que vai escrever tudo em duplicidade. Eram 2 cegos em Jericó, eram 2 jumentinhos, tudo em dupla. Lucas não vai escrever isso. Mas você vê também o outro lado. Jesus foi morto, foi crucificado e em ele haviam 2 bandidos. Certo? Os 2 foram para o céu, os 2 foram para o inferno, ou como foi isso? Foi? Os ladrões foram. Não. Quem diz isso é só Lucas. Só Lucas diz isso. Porque Mateus não falou isso, falou que os 2 foram para o inferno. É a história de Jesus, até no filme. Sim, mas é justamente isso. As pessoas não examinam a Bíblia. Quem disse isso é o Lucas, que não estava lá. Então, está certo ou está errado? Se você for perceber, se você for comparar, biblicamente falando, Mateus, se você pegar o mesmo texto, ele diz que os 2 zombaram dele. Se você for pegar João, a mesma coisa. Qual está certo? Então, aí que entra a literatura. Entendeu? Então, se você pega o texto... Sim, é que as pessoas não comparam. Você já comparou alguma vez? Pegou, ele disse, deixa eu ver o que os outros falam. Já fizeram isso alguma vez na vida? Sim ou não? Não, né? Algumas. Essa fizeram? Não, ninguém faz. Por quê? Porque ninguém vai entender que aquilo é... E aí a gente pega aquilo que é mais falado. E não compara aquilo que é. Então você pega a mesma coisa, só para a gente exemplificar. Como que é? Isso não tira a inerrância. Porque a palavra de Deus ela é inerrante. Ela é infalível.
Ela não contém erros. Ela não contém erros. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vou ler, Lucas diz da conversão. Vamos ver o que diz aqui Marcos. Só para a gente entender como o texto, ele é interessante aqui. Quer ver? A crucificação. Ó, vê Marcos capítulo 15, verso 32. Abre sua Bíblia lá e vê comigo. Não tem problema. Hoje, batizado no momento, e até esse aqui, já tinha passado essas informações do meu outro pastorzinho lá. Fica tranquilo, fique em paz. E aí, que horas são? 10 e? 25. Então, eu acredito que o Edson vai estar lá, esteja Tá, lá vai lá, fora. vai lá, vai lá. Posso ir? Pode ir, pode Mas ir. eu continuo nessa sala, tá? Tá bom. E o senhor manda os textos para eu poder Tá ler, bom. por favor. Deus abençoe. Amém. A nós. Tchau, gente. Acharam aí? Tchau, tchau. O que diz o texto? 32? 32, lê para nós. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriaram. Quer ler de novo ou não precisa? Sim. Então veja, a fonte de Lucas Lucas é um historiador, ele ouviu alguém, ele não estava presente. Então ele ouve alguém e esse alguém disse isso para ele pega e ele repete. Ah, mas ele eu estou com dúvida. Bom, então vamos para Mateus então. Vamos ver o que Mateus diz. Vamos tirar a dúvida. Mateus, capítulo número 27. Deixa eu ver aqui. Mateus 27, lugar agora. Veja o verso de número 38. Pode ler. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Tá. Alguém se converteu aí? Não tem esse detalhe. Não tem. Somente Lucas coloca isso, mas ninguém fala isso. Entendeu? Então, a construção literária do texto é algo que é interessante entender, compreender. Quer ver uma coisa, um exemplo mais de João 14. João 14. João 14 vai falar que Jesus estava na ceia. Estava lá na ceia. Certo? Se você olhar o 31, Jesus disse: levantai-vos e vamos daqui, correto? Finalzinho dele. Aí veja onde esse verso continua. A continuidade desse verso está onde? Pelo 15 já não tem. Sabe onde ele continua? Abre no capítulo 18. De João mesmo? É. O que diz lá? Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos Isso. para Do 14:31, ele pulou para 18. Mas e o 15, 16, 17? Enxerto. Alguém colocou enxerto no meio, texto no meio. Entendeu? Então, você vê que alguém colocou a cena, entrou no texto, no meio do texto. Então, o 14, onde está o 15, deveria ser o 18. Então, você deveria ser 15. E tendo Jesus dito isso, foi para o Monte Oliveira. E isso é o que? Literatura, texto. A forma como os textos foram construídos. Que para nós são as Escrituras. As Escrituras podem e devem ser estudadas? Com certeza.
mas ela não tira autoridade. Eu estou dizendo aqui, falo, mas espera aí, então tem coisa errada? Não, não tem coisa errada. É a maneira como ela foi construída, só isso. Porque ela é o poder de Deus, a palavra de Deus. E eu creio nela. E até tem muitas mensagens baseadas nessa passagem da crucificação. Que talvez não tenha sido fato. Até por exemplo, o fato de hoje ele estará comigo no paraíso. Muitas pessoas levam isso para Agora, parte. sim, agora quando Jesus morreu, foi para o paraíso? Não, né? Nunca foi para o paraíso. Então o paraíso sempre existiu? Ou desde Adão o paraíso foi guardado? Porque Adão estava no paraíso? Só seria um lugar melhor. Bem melhor. Não, Pedro disse que não. Foi para o lugar pior. Ele foi pegar espíritos em prisão. Foi isso que o texto diz. Ele não foi para paraíso nenhum. Percebe? Por isso que o estudo das Escrituras, ela é importante que a pessoa tenha a visão do todo e não de pequenos pedacinhos. Porque se ela tiver uma visão dos pedacinhos, ela vai ser levada por qualquer pensamento. Ela precisa ter a visão do todo, porque um você tem que comparar com o outro. Igual que a gente acha que vai ficar no céu. Tem gente que acha que vai ficar no céu. É um erro. Então, esse é um dos erros também que se prega. Eu vou para o céu, vou ficar no céu. Não, você não vai ficar no céu. Não existe essa história, eu vou ficar no céu. Isso não existe. Não existe passeio, não existe isso, não existe. Essas coisas não existem. São invenções humanas. Interpretações. E de falar no corpo de um virou uma verdade. Sim. E ninguém questiona. Sabe por que não questiona? Porque o pessoal não conhece a Bíblia. Não tanto quanto conhecia no passado. No passado, os crentes conheciam mais Bíblia. O senhor deve ter mais ou menos o mesmo tempo de conversão que eu. O senhor sabe disso. Era Bíblia, 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 Bíblia. Hoje não. Ter sido isolado. Uma linha para açúcar hoje. Culpa dos pastores. Superficial. Culpa dos pastores. Sim. Não é das ovelhas. É culpa do líder. Liguei para não conhecer as Escrituras. Então, essa visão das Escrituras ela é importante, porque ela é o fundamento. Tudo que nós cremos, ensinamos e pregamos está aqui. Aqui, ó. Tudo está dentro desses livros que Deus nos deixou. Eu estudei numa escola liberal durante 5 anos e meio, 4 anos na graduação e 1 ano e meio no mestrado. No mesmo lugar onde estudou Henrique Gates, Paulo Romero, no mesmo lugar que todo esse pessoal fez mestrado e doutorado, eu estudei lá também. Gente, eu vi muitas barbaridades sobre esse livro. Mas para mim, isso aqui é a palavra de Deus. Aí, dentro das teologias, vão dizer que a Bíblia, ela é, ou ela contém a palavra de Deus. Já viu essa frase? Ela contém? Ela não é, ela contém. Não, ela é. Mas quem escreveu contém, por que ele escreveu contém? Porque ele diz o seguinte: que adianta você conhecer a palavra de Deus e não vivê-la? Então, ela só se torna a palavra de Deus no momento que ela é aplicada na vida pessoal. Por isso que ela não tem a palavra de Deus, ela não é. Porque para você que lê, ela não é a palavra de Deus. É simplesmente um livro. Mais um livro. Sim, vocês entenderam a lógica? Então, Calbart, quando ele escreve isso, as pessoas criticam Calbart, mas esquecem de que ele está dizendo o seguinte: gente, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você decorar a Bíblia, não adianta você conhecer a Bíblia, você tem que viver a Bíblia. A Bíblia não é para ser decorada, é para ser praticada.
Não é isso que Deus fala? Jesus ele disse, vocês não estão usando a palavra de Deus corretamente. Senhor, a visão também que eles tinham, não viam Mateus, Marcos, não via Jesus como rei, não via Jesus assim, a visão E servo. Isso aí também ajuda na hora de fazer a interpretação, né? Sim, como ele mostra Jesus. Como ele mostra Jesus. A visão do escritor, como ele vê. Isso. Exatamente. Que na verdade, pegando esse gancho, de onde eles tiram isso? Do querubim. Porque o querubim tinha os 4 rostos que Jesus tem: águia, boi, leão e homem. Se você pegar no Antigo Testamento, o rosto do querubim tinha 4 faces. Está escrito. Então, está escrito para nós, ele é importante. Para mim está escrito. E nós, tudo que nós temos que fazer está escrito. Então, a gente pode não concordar, pode não gostar, mas está escrito. E se está escrito, tem que fazer. Não é? Jesus ele disse para lavar os pés. Ele falou, assim como eu lavei os pés, vocês devem lavar também. A gente lava os pés. Eu lavo. O seu, né? Toda vez que eu vou escolher a Silvio, Achou uma, tá vendo? Pega a gatinha. Mas eu lavava. Pega a gatinha. Não, vai lá, Lavando as pessoas quando eu ficava Não, biblicamente falando. É só os pés. Não, sei, mas... Biblicamente falando, você pega uma pessoa desconhecida dentro da igreja, ela vai pegar o irmão dentro da igreja? Não, se precisar, eu lavo. Sim. Mas você faz isso? Você falou se precisar. Jesus não falou se precisar, ele falou o quê? Assim como lavar os pés, vocês devem fazer também. Mas a pessoa pegar uma bacia. Ô, pastor. Jesus mandou, irmão. Mas nós não fazemos. A coisa que eu tô louca. Jesus, a igreja batista disse que nós temos 2 ordenanças, não é isso? Fé, ou melhor, ceia e batismo. Mas Jesus não deu, mandou o mandamento nos dou, que vos ameis uns aos outros. É mais um mandamento, é o terceiro. Assim como eu lavei os pés, vocês devem fazer isso também. Não é outro mandamento? O 4º mandamento. Então tem mais de 2. Não existe 2. Quem colocou isso? De onde veio isso? Então, se eu entro no seminário, eu acho que eu vou ser expulso, mas tudo bem. Né? Se nós fazemos um Instituto Bíblico Seminário, não é que ele vai falar, nossa, na Bíblia, isso para mim, por favor. Eu acho que não vou durar muito tempo lá, não, se eu vou ser convidado a me retirar. Por quê? Pelos questionamentos que a gente vai colocando, mas isso tudo, de novo, está dentro dos conceitos do conhecer as Escrituras como um todo, e não como parte dela, né? Tão somente disso. Outra coisa também é afirmando, né? Muitas partes assim, que a gente lê, vai reafirmando todas aquelas outras, né? E vai completando. Isso, ela nos contradiz, Mas mas ela se complementa. faz convicção. Tudo bem? Essas são as escrituras. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego, né? As línguas originais. Mas, infelizmente, a gente usa traduções. E as traduções, ela nunca traduzem, na verdade, aquilo que está. A gente pode pegar isso em João. João, ele vai dizer, Pedro, você me ama? Pedro responde o quê? Aí Jesus falou, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E começa a chorar. Mas não é isso que está escrito. Não. Jesus diz, Pedro, você é ágape? Pedro responde, sim, senhor, eu fileu. Pedro, você é ágape? Sim, senhor, eu fileu. Pedro, você é fileu? Sim, senhor, eu fileu e choro. É igual? Não. Exato. Na tradução você vê isso? Não. Você está lendo ama, você não está entendendo o que está acontecendo no texto. Sim, porque você não conhece a palavra.
Só de amizade. Ele está falando de amor, você se entrega para mim? Eu digo, não. Eu não sou capaz de morrer por você, eu não me entrego. Você é capaz? Não, não sou. Então você me ama só como amigo. Sim, só como amigo ele chora. Que é filho de filosofia. Então, as questões dos 5 palavras de amor em grego, nós não temos isso. O ágape, o eros, o fileu, o storge, as 4, né? Nós não temos isso traduzido para o português. É igual falar saudade, não existe saudade em outro idioma. No espanhol vai falar de recuerdo, vai falar estou com saudades. Eu estou com recuerdo, recordação. A recordação não significa aquele peso de saudade que a gente sente. Isso está no linguajar do povo, das pessoas. E é isso então que as escrituras elas mostram para nós uma riqueza enorme. Tem aqui na escritura, lá comigo lá, só para você entender. 2 Crônicas capítulo 13. 2 Crônicas capítulo 13, verso 1. A minha está errada. Tem 2 podemos usar. Fique em paz, irmã. Segundo 2 Crônicas 13, 1. Entendi. Acharam? Eu vou ler a minha, tá bom? A minha tradução. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. A de vocês está como? José. E a do senhor? Judá. A minha está Israel. É errado. Israel é uma nação toda. Mas por que está errado? Não, era a tribo do norte. Porque o tradutor escreveu errado. Não é Israel, é Judá. Então você está certo. A minha está errada. Aí vou eu pregar lá. Rei de Israel. Não. Está escrito aqui Israel? Tá, né? Tá vendo? Como é a tradução? Se tivesse pegado aquela lente, né, maior, foi diminuindo assim até chegar assim. Esse é um exemplo. Por que sabe diferente? O tradutor, Ah, o tradutor. Fica com todo, né? a pessoa, toda a tradução é ruim. Qual que é a mais. Mas é. Não tem uma sigla assim que é mais original, mais. Não dá para você Não precisar. Essa aqui foi a primeira. Mas o João Ferreira de Almeida, ele tinha as limitações dele. Entendeu? Quer ver? Só para a gente terminar esse assunto e avançar. Vamos fazer uma brincadeirinha Por que aqui. aquela que fala assim, a fiel, que eles falam que é fiel às originais? É que a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, ela não imprime. Quem imprime é a Inglaterra. Então, ela veio como que uma defensora do fundamentalismo bíblico. E aí, houve um esforço de fundamentalistas de fazer uma tradução do texto, que é fiel ao texto original. O que é fiel ao texto original para a Sociedade Bíblica Trinitariana e para alguns fundamentalistas, que eles adotam a fiel? É pegar o texto maçorético do Antigo Testamento e o Koiné do Novo e fazer a tradução a partir dele. Então, domingo que vem não vai ter aula, no outro domingo eu vou trazer esses 2 textos em original. Eles traduziram da Bíblia. Então ele pegou aquele texto lá e diz: esse texto é o texto certo, que é o maçorético. É que aqui na televisão eu consegui mostrar para vocês, aqui estou sem. Vocês têm dados aí? Não? No celular? Tem? Coloca aí no Google aí. Exemplo de texto maçorético. Escreve aí no Google para você ver. Eu acho que na época o Emaús tinha grego e hebraico aqui, não tinha? Tinha. Tinha, né? O senhor chegou a estudar? Fazer o grego, pode. E o hebraico? Não. Você chegou a estudar? Não, nenhuma das duas matérias. Deixa eu ver ali. Está escrito em português? Não.
Eu tenho que pegar o exemplo. Pega imagem, pega imagem. Vai lá de novo e pega imagens. Tá, agora amplia. Tá, então esse aí é o texto maçorético. O que é o texto maçorético? Isso que vem da Fiel. Se você falar da Fiel, o corpo não vem disso. Olha ele. Você está vendo um monte de pontinhos aí. Pontinhos e tracinhos. Certo? Esses pontinhos e tracinhos são as vogais. Eu tenho uma Bíblia hebraica lá em casa. Mas é maçorético? É. Aí o pastor Alexandre Dutra estava lá em casa, eu mostrei para ele, ele foi lendo para mim, traduzindo, entendeu? E tá bem... Ele consegue ler por causa das vogais. O texto maçorético ele foi escrito por um motivo. O judeu, quando ele vai na dispersão, ele vai perdendo contato com a língua da terra dele. Ele vai perdendo contato. Então ele não sabia mais falar o hebraico. O hebraico era uma língua morta. Ela chegou a ser considerada uma língua morta. Então os judeus, para preservar a língua, começaram a colocar as vogais A, E, I, O, U, que é o texto maçorético. O texto maçorético ele é um texto hebraico com as vogais. Aí eu consigo ler. Eu consigo ler por causa das vogais. Eu, Estevão. Se você for a Israel, você vai ver que não tem vogais, porque eles já voltaram a... Então ele não precisa colocar A, E, I, O, U de novo. O pastor Alexandre ele falou sobre isso aí. Você entendeu? Então eles recuperaram a língua. Então eu não preciso colocar a letra A, E, I, O, U. Esse é o outro erro. Jeová. Jeová. Não existe Jeová. Isso não existe. Não existe. Sim, a TJ não conta, né? Heresia pura. Só tem uma verdade só, né? Que o crente ouviu na terra. É a única verdade dele. Mas voltando. Não existe Jeová. É outra invenção. Está vendo como o cristianismo é cheio de invenções? Por quê? Primeiro, como é que vai saber se é E, A, E, I, O, U? Porque não tem Jeová no Antigo Testamento. Tem o tetragrama. Jesus. Como que é Jesus no Antigo Testamento? O Yeshua. Você estava com a camiseta esses dias dele. Escrito Yeshua. Yeshua é J? Para nós é J. Para eles é I. Mesmo no grego, Jesus é como? Iesus. Não tem J. Agora, o nome de Deus se traduz? Não. Então como é que eu coloco o nome de Jesus se não tem J lá? Você entendeu a incoerência? De novo a mesma coisa. A religião ela é fantástica do ponto de vista de estudo. Então considerando fé. Agora, se você for considerar fé, então é melhor você não estudar muito, porque a letra mata. Porque você vai ver tantas coisas, você fala, bom, mas peraí, onde eu estou? Para onde estou indo? Mas eu não consigo me conter, porque a ignorância, às vezes, a falta de conhecimento é tão grande no meio do arraial, do evangelho, que fazem acontecer hoje o que é os absurdos, que as pessoas simplesmente seguem absurdos. Um cara dentro de uma igreja cristã já não está ali, tinha um quepá. Um templo imitando Salomão. Não era o templo de Salomão, era o templo de Deus, não era de homens. Mistura tudo, faz o secretismo religioso. Então, é isso que um crente batista, ele não deve se levar por essas coisas. Ele não deve se levar por um cara que tem um nome, ou um político, seja ele de qual linha for, achar que ele é o enviado, porque a Bíblia diz que todos são. E Deus tem os propósitos dele. O nosso Salvador não é homem, o nosso Salvador é Deus. Então, essas questões que é a separação de Estado, a palavra de Deus,
ela deve estar acima daquilo que nós achamos, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Então, quando o Heber Renekiewicz e outros expoentes evangélicos aí colocam as coisas como eles acham, gente, entre o que eles acham e aquilo que a Bíblia diz, ou aquilo que a Bíblia diz, pode ser quem for. Pode ser o Silvio amanhã falar uma coisa lá, falar assim, isso está na Bíblia, não, mas é meu pensamento. Eu falei, então tá, eu discordo. E é isso que gera esse monte de bagunça que existe. Essa semana eu vi uma postagem de mais um pastor que era influente e também desviando. Mas só para a gente mudar de assunto, vamos só uma brincadeira. Só uma brincadeira. Primeiro Samuel. Só uma brincadeira. Primeiro, segunda Samuel. Só para a gente. Deixa eu ver aqui o texto. Espera aí. Tá, alguém abre 2 Samuel 24. Acharei? Vamos. Tá. Agora outro abre aí em. Deixa eu entrar aqui. Só uma brincadeira aqui. Alguém abre em 1 Crônicas 21. 1 Crônicas 21. É o Nicolas que vai ler? 21? Tá. Lê então Lucas, ou melhor, Nicolas, 1 Crônicas 21, e os irmãos que estão em 2 Samuel, olhem nas suas Bíblias. Pode ler. Satanás levantou-se contra Israel e incitou Davi a fazer um recenseamento do povo. Obrigado, Nicolas. Está igualzinho, tá? Em outras palavras, a mesma coisa. A mesma coisa? Quem citou Davi na sua tradução? Não, aqui está o Senhor. Lá está quem? Satanás levantou-se É a mesma coisa? contra Israel. Eu fiz a brincadeira, já estava lá. É de novo, amigo. Satanás levantou-se contra Israel e incitou Davi a fazer um recenseamento do povo. Aqui está falando que é a ira do Senhor. É o Senhor. Mas aí, o que é? Senhor ou Satanás? Hã? É o Senhor ou Satanás? É que ele está virado? Assim, eu usei brincando, né? Uma brincadeira. Eu falei, ué, peraí, não estou entendendo, né? Mas aí depois vocês estudam e vocês me falam coisa. Não, esse é um exemplo de como que os textos são construídos. Quem escreve Crônicas é da tribo do norte. E quem escreve Samuel é da tribo do sul. A tribo do norte sempre foi anti-pessoal do sul. Sempre foi anti. Tanto que eles vieram depois para transformar Davi no rei deles. Eles se separaram na época que Robão quis cobrar mais impostos. Então eles eram, mas eram separados. Eles não gostavam muito do sul. Então, E até hoje, mais ou menos, o povo de norte não gosta muito do sul, né? Pela da Coreia, esses países. Brasil, Estados Unidos, Coreia, será que é uma Itália. alguma coisa? Itália também. O norte da Itália não vai muito com o sul, porque o sul é mais pobre. O norte dos Estados Unidos não gosta muito do sul, que é mais pobre. O pessoal do sul do Brasil não gosta muito do nordestino notista. Tem uma ligação assim, não? É jornalismo, É. né? Esse tipo de coisa. Vamos lá então? Que horas são? Nossa, já acabou o tempo, só ficamos nas escrituras. Meu Deus, esse professor aqui precisa ser mais objetivo. Quer brincar?
Né? Se você quiser colocar um pouquinho também no YouTube para nós, né? Seria particular, né? Pode adiantar. Vamos falar sobre isso já já, depois que eu desligar a gravação ali. Eu não consigo ver por que esse telefone da dona Não é Miriam. atrás. Será? Deixa eu ver aqui. Não, vamos terminar hoje. Hoje eles estão tomando café, eu quero tomar café também. Né? Eu vou desligar. Tudo bem? Na semana que vem nós continuamos. Só faltou. Na outra. Só faltou 17 pontos da nossa doutrina. Semana que vem nessa acaba. Não, tem que terminar mais 5 semanas. Tá bom? Que Deus abençoe. Pai, obrigado por esse tempo mais uma vez. Que o Senhor nos dê um bom dia na tua presença, Pai. E que tenhamos o culto da noite onde o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.